Isso aí é uma estratégia realista ou é apenas uma retórica política? É espaço para conflito mesmo, conflito aberto, é guerra. Para os Estados Unidos, o Brasil é muito menos importante do que os Estados Unidos para o Brasil. Tratar os americanos como o Brasil trata e vem tratando nos últimos anos é de uma ingenuidade que me surpreende. Mas realmente aplicar uma política de restrição e de suspensão de importações não tem a menor possibilidade. Os americanos não vão, eles mesmos vão querer derrubar o Trump em 6 meses. O Brasil hoje não é mais um sistema de equilíbrio de poderes. Existe uma aliança tácita entre o executivo e o judiciário. Vai governar com o STF. No legislativo, o governo vai muito mal e está querendo chicanear o legislativo, eles vão ter que adotar alguma medida heterodoxa, coisas que só quem tem cabelo branco já viu. Por exemplo, controle de preço, não tem como empichar, derrubar esse governo, nós vamos ter que aguentar esse governo. É o maior prejuízo das estatais, incluindo os Correios, que são uma aberração completa, dos últimos 20 anos. Pode falar. Olá, começa agora o programa Pode Falar. Hoje vamos mergulhar em uma análise sobre o futuro político e econômico do Brasil, como as dinâmicas internas entre o governo Lula e o Congresso Nacional podem impactar o país. Vamos também explorar as mudanças que a presidente Donald Trump nos Estados Unidos podem trazer para as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Nosso convidado é o cientista político Christian Lobauer. Vamos começar falando, Christian, que Donald Trump está de volta à cena política, já causando polêmicas, né? Podemos fazer assim? Vamos nessa. E depois a gente aborda a relação dele com o governo brasileiro e finalizamos com as questões internas do Brasil. Vamos lá, então? Vamos nessa. Obrigado pela participação, né? Tenho que te agradecer aqui. Você sempre em prontidão para nos ajudar aí, para pensar um pouco esse nosso Brasil, que está precisando, né, Christian, refletir um pouco, né? Sempre um prazer debater com você e pensar aí o Brasil, que a gente já está fazendo há um bom tempo. O Brasil é um lugar, como dizia ali, não é para amadores mesmo, né? Tem que olhar com calma. Ô, Christian, como é que você avalia aí a ideia do Donald Trump sobre a criação de um Golfo da América e a anexação do Canadá? Isso aí é uma estratégia realista ou é apenas uma retórica política? Olha, quando eu comecei a ouvir ler e ouvir, receber mensagens de WhatsApp sobre esses movimentos, essas afirmações, né, sobre Panamá, sobre Golfo do México, Groenlândia, Canadá. Falei, o que é isso exatamente? Aí eu fui ver, eu acho, William, que é um pouco, evidentemente que não é de verdade, ninguém pode imaginar que ele está falando sério, mas ele está adotando uma postura assim de criação de espaço de mídia muito eficiente, porque todo mundo fala sobre isso. Ele gera uma confusão, assim, uma tensão, acho que é a palavra certa, no entorno. Acho que é o objetivo, se é que tem alguma lógica, porque se tem que encontrar alguma lógica nisso, se não for uma alucinação completa, é uma criação de uma tensão, o espaço de mídia e uma tensão para depois realizar algumas negociações importantes que os Estados Unidos vão fazer, tanto comerciais quanto de alinhamento internacional. Eu tendo a crer que é isso, porque se não for isso, é uma coisa completamente fora de proporção, né? Não tem o menor sentido, né? Então a gente poderia interpretar isso como se fosse uma tentativa de fortalecer o domínio econômico e político dos Estados Unidos na região, né? Ele já começa colocando o pé direito, é isso? Eu acho que primeiro é uma. Se há alguma estratégia, eu acho que é uma estratégia de ocupação de espaço de mídia, ou seja, cheguei chegando, né? Mesmo que seja de uma forma caricata, e ele é uma figura caricata, ele fala coisas assim desse tipo, no primeiro mandato não foi diferente, agora ele se sente mais fortalecido, porque a vitória foi realmente enfim, incisiva, né? Mas eu acho que a ideia é você reposicionar os Estados Unidos na América do Norte, nas suas esferas na América Central também, quiçá até na América Latina depois, e nas suas relações com o mundo. Na América do Norte tem um debate importante comercial, né? A gente tinha o NAFTA, agora tem o US, tem um outro nome novo agora, US, Canada, México, é a sigla dos 3 países, né? E afirmações muito categóricas de que vão haver mudanças nas tarifas e nas relações comerciais entre os 3 países. Então, eu acho que é isso um pouco que está na pauta, inclusive com a mudança de governo no Canadá e com o início do governo da mexicana, né, da nova presidente mexicana.
Tá. O Christian, você sabe que no início, quando ele começou a falar isso, eu fiquei fazendo uma reflexão igual você, né? Qual que é a ideia do Trump? Ele está enlouquecido ou isso é uma estratégia? Agora, se essa ideia fosse realmente levada a sério, ele poderia gerar precedentes para outros países tentarem, inclusive, integrar territórios, não é? E aí afetaria a soberania de nações menores, imagina. Não, imagina, essas coisas não são brincadeiras. Não sei se você viu, quando ele fez referência à Groenlândia, isso foi em 2019 já, ele repetiu agora uma coisa que ele tinha falado em 2019. A Dinamarca levou a sério, entende? A Groenlândia é da Dinamarca, para quem não sabe, e a Dinamarca ela não só levou a sério, como ela fez referência a um eventual conflito na OTAN interno. Então, Uhum, não é muito brincadeira isso aí, é uma brincadeira que as pessoas entendem até um certo ponto, depois não é mais. entendi. Então, só pode ser uma maneira de criar uma tensão, mas não tem nenhuma possibilidade dessas coisas acontecerem, mudar de nome do Golfo do México, assumir o canal do Panamá, não tem a menor possibilidade, a comunidade internacional não vai aguentar. E se fosse levar adiante, é espaço para conflito mesmo, conflito aberto, de quase que não dá nem para imaginar, mas é guerra, É é guerra guerra. mundial, né? É. É. Imagina, guerra é no Ocidente, não tem Pois. nenhuma coisa assim civilizacional, religiosa, Uhum. estratégica, petróleo, Al-Qaeda, nada disso. Imagina um conflito com a Dinamarca, com o Canadá, com o Panamá, não tem o menor sentido. Né? E as relações com o Brasil? Quais as mudanças podemos esperar aí nessa relação bilateral com o Brasil, considerando as diferenças ideológicas entre Trump e o Lula? Eu acho que a gente vai ter 2 anos de relações praticamente, do ponto de vista político, nenhuma relação. Não tem nenhuma aproximação, nenhum tipo de empatia entre os dois lados. Pelo contrário, aliás, o governo brasileiro, ele, em várias agendas, ele está dobrando a aposta. A política externa brasileira está indo para o extremo. Quer dizer, recentemente se acompanhou essa perseguição da Polícia Federal a um soldado israelense no território brasileiro. São ações de política externa e comercial completamente esdrúxulas, alinhamentos excludentes, coisa que o Brasil nunca tinha feito. Então, com os Estados Unidos, com o governo Trump, a gente vai amargar 600 dias de distanciamento, de eventuais acusações de bravatas, etc., de concreto e de substantivo, de implementação de agenda comercial, de tecnologia, transferência de tecnologia, investimento. Não vejo nenhuma possibilidade. Serão 600 dias perdidos para o Brasil. E diga-se de passagem, eu sempre digo isso, para os Estados Unidos, o Brasil é muito menos importante do que os Estados Unidos para o Brasil. Então a iniciativa tem que vir daqui, não de lá, né? Ou daí, onde você está. Né? Não é assim que funciona. Os americanos têm muita coisa para pensar. Se o Brasil não toma uma decisão, uma orientação, uma postura diferente, os americanos não vão fazer mais do que já fizeram. Pelo contrário, ele vai começar a falar que a Argentina é a grande solução. O Brasil vai Uhum. perder a importância que tem, se é que tem alguma ainda, liderança, né? Vai ficar de lado. Nós estamos, infelizmente, tem que dizer, do ponto de vista político, na América Latina em relação ao Ocidente, nós estamos muito mal posicionados. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, né? Perde só para a China e a Argentina vem logo depois. Só para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para saber um pouco de qual é essa relação de comércio, em 2024, as exportações brasileiras totalizaram 40,33 bilhões e as importações 40,58 bilhões. Eu estou falando isso aqui, global, porque o americano não rasga dinheiro. Então, esse impacto nas relações comerciais, isso não deve existir, né? Não, pelo contrário, de novo, o Brasil já há um bom tempo, se não me engano, há quase 20 anos, o Brasil é um dos poucos países que tem tido frequentemente nesse período déficit com o comércio americano. Os países do mundo inteiro lutam para vender produtos e acessar serviços no mercado americano e geralmente os americanos têm déficit comercial com os países. Com o Brasil, ao contrário, é um dos poucos países do mundo, grandes, importantes, que os americanos têm superávit. Você deu um número agora de muita proximidade comercial, Sim, que foi os 24, mas se sim. você olhar na série dos últimos 20 anos,
o Brasil geralmente tem déficit com os americanos, que é uma aberração, é a demonstração de que o país não faz nenhum esforço para acessar aquele mercado. E os americanos também, está tudo certo, tem tanto Mas problema para mesmo em resolver. 2024 a gente ficou com déficit, a gente importou mais do que exportou. Mas é uma margem até que A bem margem é pequena. pouca, Você teve uma margem maior, de 4, 5 bi, entende? Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente comenta desde o primeiro governo Lula. O Brasil decidiu, nessa política externa de Amorim, aí, né, o terceiro mundismo requentado, essa coisa dos BRICS e tal, decidiu achar que o mundo, os americanos não são tão importantes e que dá para fazer uma agenda internacional relevante sem considerar os americanos como importantes. E depois de quase um quarto de século, a gente percebe que não vai dar certo nunca, não dá para menosprezar os Estados Unidos, de nenhuma proporção. Você pode não gostar, pode não ser simpático, tudo bem, mas tratar os americanos como o Brasil trata e vem tratando nos últimos anos, nas últimas décadas, é de uma ingenuidade que me surpreende. Deixa eu fazer uma pergunta aqui na área que você atua, que você tem muita experiência, que é a área agrícola. Historicamente, Trump ele adota uma postura protecionista, não é isso? Você acha que vai haver alguma interferência aí na questão das commodities agrícolas? Então, o Brasil, o que funciona no Brasil hoje, o que faz esse país andar, etc., é todo a cadeia do agronegócio, né? A gente incorpora aí as commodities, né? Trigo, soja, milho, até trigo. Estou dizendo que o trigo não era, mas agora o trigo está ficando importante. Mas soja, milho, toda a proteína animal, café, açúcar, laranja, fumo, celulose, é uma enormidade, frutas, né? Enormidade de produtos e suas cadeias. Os americanos não estão, com exceção do café e um pouco de açúcar, eles não estão entre os principais mercados de exportação desses produtos. Na verdade, o Brasil exporta muito para o mundo, né? Inclusive a proteína animal, a gente não exporta muito para os americanos. Frango, por exemplo, e suíno nem entra, né? Então, o que é importante, eu acho, a gente pensar na política comercial americana e os efeitos que ela tem na nossa agenda. Então, no primeiro mandato do Trump, ele fez uma agenda de protecionismo contra a soja, contra os produtos chineses, e os chineses reagiram não comprando a soja e o milho deles. Como consequência, o Brasil ganhou um mercado de soja e milho que era americano e que acabou sendo importado do Brasil. Essas coisas acontecem às vezes a nosso favor, mas não é disso que a gente devia viver, né? O Trump vai, de novo, ao que tudo indica, utilizar uma política comercial de restrição para compensar um pouco o déficit e pressionar a presença chinesa e fazer uma espécie de substituição de importações renovada nos Estados Unidos, que não dá para fazer mais como se fazia nos anos 70 e 80, mas é uma tentativa de recuperar cinturões de produção. Isso tem efeito, sim, no comércio internacional. Ele não vai prestigiar as organizações internacionais, OMC, né, os órgãos multilaterais, né? Serão relações bilaterais e ações nacionais com efeito internacional. Isso certamente vai acontecer de forma, acho que até incisiva, como ele fez no primeiro mandato. Ele só tem que ter cuidado com a inflação, né? Porque a substituição de produtos, ele trocar os chineses por outro mercado, ele pode ter o risco de comprar produtos mais caros, né, para cá. Com certeza, inflação e competitividade, porque a economia americana é integrada no mundo, né? Eles são grandes importadores, como a gente falava. Eles importam muito de todo mundo, principalmente desses grandes, até dos chineses. Então, a economia americana e a sua competitividade depende também de bons produtos importados nas cadeias internas. Não dá para brincar de fechar muito, não. Ele vai ter que fazer uma coisa muito assim pontual em setores e subsetores de cadeias que ele acha que os americanos têm possibilidade de reocupar com competitividade. Senão é o americano que vai reclamar. Os americanos não. Quando a gente fala do Rust Belt, né, ali da região de Detroit, que ele fala que ele vai recuperar a indústria automobilística, mais ou menos. Ele vai provavelmente fazer algumas ações de retomadas que dão um efeito, assim, talvez até marginal, mas um efeito de visibilidade grande. Mas realmente aplicar uma política de restrição e de substituição de importações não tem a menor possibilidade. Os americanos não vão, eles mesmos vão querer derrubar o Trump em 6 meses. Então, os aliados dele, né? Lobão, deixa eu contar uma história, que eu trabalho numa empresa aqui que nós acabamos de comprar uns equipamentos de som e compramos equipamentos da marca inglesa. Aí os equipamentos chegaram, todo mundo feliz, aqui, compramos equipamentos ingleses. Aí na hora que chegou, a gente foi lá, made in China. Triangulação, né?
É triangulação. Na verdade, isso aí é bem complicado, porque isso aí é o seguinte, é o que se chama de conteúdo nacional, ou você traz as regras aprovam ou não isso daí. Você traz um produto da China e faz uma alteração na Inglaterra, e essa alteração, tecnicamente, tem que ser avaliada de conteúdo em inglês ou de trabalho em inglês, e as regras determinam se você realmente pode considerar uma importação inglesa ou não. É atrás das maquiladoras, lembra, no México? Os Uhum. chineses fazendo fábricas no México, mas tecnicamente você tem que incorporar alguma coisa, ou algum trabalho acessório, ou algum componente acessório que dê característica de não mais ser chinês, entendeu? Isso é bem regulamentado pelas regras internacionais, Uhum. é bem complicado. É bom isso é bom assunto para escritório de advocacia que faz política comercial. Esse é um dos melhores temas que eles gostam. Deu um Sim, monte de dinheiro e são processos bem complicados, né, sim. tecnicamente. Eles estão atrás da mão de obra barata, né? Por isso que faz essa substituição. É. Vamos lá, vamos falar sobre a questão interna do Brasil aí, vamos voltar agora para o Brasil, entrar mesmo a fundo. Como é que está a relação de Lula com o Congresso Nacional, Lobão? Ele tem conseguido articular bem suas propostas ou enfrenta resistência aí significativa? O pessoal tem comentado aqui que nessa segunda parte, né, do mandato, que ele foi 2 anos, são mais 2 anos, né, que ele iria modificar e prestigiar ainda mais o judiciário, mudar um pouco a relação entre os três poderes. Na verdade, o que eu tenho falado com meus parceiros aqui é que, na verdade, ele vai aprofundar o que ele já fez. O Brasil hoje não é mais um sistema de equilíbrio de poderes, existe uma aliança tácita entre o executivo e o judiciário. No legislativo, o governo vai muito mal e está querendo chicanear o legislativo, por isso que o judiciário tem legislado cada vez mais, e eu acho que ele vai dobrar, está dobrando a aposta. Vai governar com o STF, o que é preocupantíssimo, porque já é ruim, tem sido ruim e vai ficar pior. Porque as decisões são monocráticas, não são constitucionais, elas são da opinião dos juízes, legislam, atropelam o legislativo. Então, acho que a relação com o legislativo vai ficar pior. O legislativo, Então, por sua vez, não se faz respeitar, né? Ele vai uhum. ter mudança agora de presidência, ele se transformou numa casa de negócios, depende de emendas parlamentares. Quem autoriza sim ou não emenda parlamentar agora é um juiz do Supremo, o Dino, né, o juiz Dino lá, o Dino, me fugiu o nome do Dino agora, o, Flávio Dino? o Flávio Dino tem autorizado e desautorizado a aprovação de emendas, é aí que mora a negociação com o legislativo. As emendas chegaram agora a um patamar de valor, pelo menos, de mais de 50 bilhões de reais. Então, é uma situação muito difícil, assim, de barganha com o legislativo e de união tácita com o judiciário. É o pior dos mundos. Não tem como continuar bem. Mas aí é um problema, porque o mercado já está olhando esse governo com certa desconfiança, né? E nós estamos sentindo esse reflexo aí na economia, inclusive com o câmbio super alto, né? Se isso continuar, o que deve ocorrer? Eu acho que tem duas possibilidades, as duas não são boas. A primeira é, do ponto de vista econômico, né? É esse governo ir empurrando com a barriga, que eu acho que é o que ele vai tentar fazer, com essa boca de jacaré entre o que ele arrecada e o que ele vai ter que gastar. Muita gente inteligente está dizendo que não dá nem 2 anos para explodir a bomba da orçamentária. O governo tem caído drasticamente a capacidade de arrecadar, por isso que ele está indo para todas as possibilidades, para cima de cartão de crédito, vai aumentar a tarifa de IOF, todas essas aventuras que a gente já viu, Drex, provavelmente eu acho que ele vai tentar manter um déficit grande esse ano e chegar em 26, a coisa vai crescendo, vai para ano eleitoral e seja o que Deus quiser. Esse é um cenário. O outro, que eu acho que infelizmente é mais possível, é que a inflação vai aumentar tão rápido que eles vão ter que adotar alguma medida heterodoxa, coisas que só quem tem cabelo branco já viu. Por exemplo, controle de preço, Nossa. controle de compra de dólar, sabe essas coisas que a gente viu nos anos 80 e 90, que a maior parte da população nunca viu, nem sabe o que é, a juventude não sabe o que é inflação. Do jeito que está desenhado o quadro inflacionário, periga da gente ver isso acontecer, William, de novo, que a gente já viu. Uhum. E aí é a Argentina, né? É o que a Argentina viveu nos últimos anos.
E o pior é que não tem como fazer impeachment, como teve no caso da Dilma, porque a Dilma estava indo nesse caminho também. E ela já tinha um crescimento de menos 3,5%, menos 3,5% e 20% de inflação oficial. Aí ela caiu. Só que no quadro atual não tem a menor possibilidade disso acontecer. Não tem como empichar, derrubar esse governo. Nós vamos ter que aguentar esse governo. Por isso que o dólar vai a 6. Por isso que tem uma saída inédita de recursos nacionais, de desinvestimento e saída de recursos brasileiros para os Estados Unidos e para bancos internacionais. Todos esses números são públicos. É desconfiança. E o pior é que isso poderia ter sido evitado. Não existiu nenhum impacto de crise de subprime ou de crise do ponto com, algum país grande em crise financeira. Não teve nada disso. É barbeiragem nacional. Bastava esses caras, há um ano atrás, terem anunciado algum tipo de plano de retenção, de corte de gastos, mesmo que eles não fossem cumprir, que o mercado ia absorver, porque tem crescimento, ainda que o crescimento brasileiro seja em cima de dívida, ele existe, tem uma espécie de pleno emprego aí, meio que fake, porque ele tem 54 milhões de brasileiros recebendo benefício social e bolsa, e esse pessoal não procura emprego, e quem não procura mais emprego não vai para a estatística do emprego. Por isso que todo mundo fala, 6% de emprego, é quase pleno emprego. Conversa mole. Mas esses números, eles enganam, eles ficam aí. Tivesse feito um anúncio de plano fiscal minimamente decente, a gente não estaria na situação que está agora. Agora não dá mais para voltar para trás, entendeu? Então é barbeiragem pura, 100% de barbeiragem. Eu ia fazer perguntas sobre a reforma tributária, então vou esquecer, vou jogar para o lado aqui, porque você falou que o ambiente é um dos piores com o Congresso Nacional relação. Reforma tributária é essa aí que a gente fez, mas o que ele fez no pacote fiscal, que a gente esperou 45 dias para ele anunciar, o ministro Haddad? Primeira frase do anúncio: quem tem renda até 5 mil reais não vai mais ser tributado. Exatamente o contrário do que todo mundo estava esperando. Medida populista para dizer que ele é bonzinho com o povo. O que significa na prática? Uma redução de arrecadação, ainda que não seja tão grande. E como é que ele vai repor essa redução e todo o rombo que já foi criado? Com medidas que não são de verdade. 35 bi, por exemplo, depende da decisão do Congresso. O Congresso empurrou em dezembro para janeiro e ainda não votou. Então não tem medida. Não tem. Eles vão apertar e tentar arrancar com mais imposto, tarifa e taxa. E o povo que vai fazer? Vai fugir, como já está fazendo. O Lombar, o governo ele abandonou a agenda de privatizações? Olha, nem o Bolsonaro, aí vamos fazer justiça ao PT, nem o Bolsonaro, que entrou, o Salim, que a gente conhece, foi ministro, secretário de privatizações, né? Nem o governo Bolsonaro conseguiu mexer nas mais de 600 estatais que o Brasil tem. Isso é uma barbaridade, um gasto. O que o governo Bolsonaro conseguiu fazer foi entregar as estatais no positivo, que já é alguma coisa. Esse governo não só não faz privatização nenhuma, como aparelha as estatais, veja Itaipu, por exemplo, e está entregando todas no prejuízo. É o maior prejuízo das estatais, incluindo os Correios, que são uma aberração completa, dos últimos 20 anos. Então eles conseguem fazer as coisas de um jeito que você fala, não é acidente, é deliberado mesmo, é incompetente, eles já não acreditam em corte de gasto, acha que Estado não quebra, acha que inflação dá para aturar, eles acham tudo isso. É a escola desses caras. É só olhar na história brasileira, nos estados que eles administraram, nos municípios que eles administraram. É doutrinário, eles não acreditam em austeridade fiscal. Então, tá aí, quem não acreditava e ainda achava que era possível, pode olhar. Mas espera aí, só voltar à questão lá da relação do governo Lula com o Congresso Nacional. A gente acompanhou a ampla distribuição de ministérios, não é isso? Para ele conquistar exatamente esse apoio no Congresso Nacional. Então, essa distribuição ela foi ineficaz? Não, a alocação o tal do presidencialismo de coalizão, que é clássico desde antes desse governo, distribuir cargo e ministério para compor apoio no Congresso, existe agora. Só que agora ficou muito mais caro e ficou muito mais difícil para o governo, aspas, desculpa a palavra direta, comprar as suas vontades no Congresso. Ele tentou fazer isso e tenta ainda com emendas. Lembra do tal orçamento secreto que acusava o governo anterior de fazer? Hoje ele não é mais secreto, ele é um orçamento de verdade. Ninguém mais fala nisso, inclusive a mídia, né, que a gente tem criticado muito. O orçamento secreto hoje é uma realidade muito pior do que era no governo Bolsonaro. Porque o legislativo não ajuda também. O legislativo ficou caro. Ficou mais caro. Está vendendo mais caro. Então,
como é que o Lula se defendeu, o governo dele, que já é fraco? Abraçou o judiciário. Isso que ele fez. É a ação. E o Centrão? Como é que ele é um pilar ainda dessa articulação política ou não? O Centrão é o que se transformou, já sempre foi, né? Desde o Sarney, se a gente considerar, porque eles chamavam de, sei lá, o Centrão já foi baixo clero, já foi, tem um monte de denominações, mas é a política brasileira apodrecida. Só que agora, depois das eleições de 24, você tem 6 partidos governando 100 milhões de brasileiros, metade dos brasileiros na mão de 6 partidos. Eu não estou falando do PT. Esses 6 partidos são o Centrão. Só o PSD do Kassab tem quase 900 prefeituras. O Brasil tem 5.570 municípios, 20% está na mão do PSD, mais 14% do PMDB, e aí você vai ver do PP. Então, a política brasileira toda está na mão de alguns partidos de centro que não tem nenhum programa de país, nenhum perfil de plano de desenvolvimento para o futuro, tal. São basicamente legendas que trocam os seus interesses por cargos, por recursos, por projetos em estatais, contratos. O Brasil apodreceu do ponto de vista da possibilidade de renovação política e de programa de país. Então, o PT já está quase sumindo no mapa. Aliás, essa eleição de 24 ele sumiu do mapa, praticamente. Ele governa o Brasil, se não fosse o Lula, o PT não existiria mais. Pode até ser que eles consigam eleger o Zé Dirceu em 2026, que vai para o Congresso Nacional, que seria uma coisa, não sei nem como adjetivar, mas o PT em si não vai ter mais o poder. O problema é que esse poder nesse país está indo para essas legendas e essas caciques de partidos amorfos, né? Incluindo o PL, que deveria ser o Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto, que não preciso apresentar aqui para o ouvinte a trajetória do Valdemar da Costa Neto. É mais um partido de centrão. Então é uma situação realmente de, acho que mudança de fase, assim, é o apodrecimento da política como ela funciona no país, né? Então vamos lá. Como é que você vê o papel da oposição no cenário atual? Ela tem sido efetiva para pressionar esse governo? Está fragmentada demais e sem foco? Nós temos alguém aí um substituto de um Lula? Eu não digo no partido de esquerda, mas temos figuras representativas no Brasil hoje para alguém pensar, esse cara aqui pode ser o futuro do nosso país. Então, eu acho que do ponto de vista partidário, o modelo vai ser muito parecido em 26 o que a gente já conhece. Os partidos de centro vão construindo alianças com possíveis vencedores durante o decorrer dos próximos 500 dias. Mas quem são, na verdade, essas lideranças aí de oposição? A gente tem alguns nomes aí na praça, alguns cenários. Eu acho que cada vez cresce mais a possibilidade de realmente o presidente Lula sair do jogo, seja concorrendo ou não, a gente não sabe, seja qual for a estratégia que eles usem para tentar se permanecer no poder, acho que eles não vão querer nem conseguir, mas seja qual for, eu acho que cresce a possibilidade de mudança. O que seria essa mudança? Do ambiente mais tradicional da política, disso que eu falava dos partidos antigos e tal, são nomes como Caiado, como Tereza, ex-ministra Tereza, como, quiçá, se o presidente Bolsonaro não puder sair, acho que o Supremo não vai aprovar a saída dele, teria um Tarcísio levando uma parte do eleitorado bolsonarista, Zema, que governou do Partido Novo, que governou Minas durante 8 anos, por menos força que ele tem, ele governou Minas, que é o segundo colégio eleitoral do país. Então, tem nomes aí, tem alguns nomes menores que são importantes, que deveriam se alinhar a esse movimento, que é o Ratinho, no Paraná, o próprio Rieder, no Mato Grosso do Sul. Então, tem um grupo importante de governadores e de lideranças que não compõem com esse modelo do PT e que teriam que construir um projeto político com o centrão para levar em 26. Eu acho que tem 2 possibilidades maiores, se eu for chutar hoje, depois um dia a gente volta a ver esse vídeo na nossa conversa e ver se acertou. Uma delas é que eu gostaria que fosse, vou até fazer um wishful thinking aqui, se fosse o Tarcísio candidato, e isso ele só vai anunciar em março de 26, o próprio PSD, do Kassab, que é o seu, enfim, ele não é do PSD, mas quem governa São Paulo é uma aliança aí, né, de Kassab com republicanos,
Eu acho que o Tarcísio vai levar até março de 26, se ele estiver nas pesquisas com 30 e poucos por cento, ele vai ser empurrado para ser candidato, porque ele leva uma parte dos bolsonaristas no voto e ainda leva uma parte desse centro-direita que está meio abandonada, aí procurando alguém. Ele faria uma coalizão junto com um Zema, ou enfim, uma Tereza, não sei, e faria uma chapa competitiva. Essa combinação tem que também incorporar quem vai presidir o Senado, quem vai presidir a Câmara, quem vai conversar com o Ministério Público e quem vai conversar com o Supremo, porque tem que conversar com o Supremo antes para ver como vai resolver o Brasil em 27. Né? A outro cenário sem Tarcísio é mais concorrido, e sem Bolsonaro, tem o Caiado, que agora acabou de sofrer aí uma ação de impugnação de candidatura, ele vai recorrer, acho que vai ganhar, mas pode rachar esse grupo, pode rachar em 2 ou 3. E tem esses que correm por fora, né? Que tem cantor de música sertaneja, tem Pablo Marçal, essas figuras que a gente não dá muita bola, mas o mundo tem mostrado que esses outsiders têm ganhado. Tem ganhado. Não acho que o Pablo Marçal se compara ao Milei, mas a gente não tem um Milei que eu conheço até hoje, mas tem algumas figuras desse tipo. Então, o segundo cenário é que essas figuras ocupem espaço, mesmo que não tenham partido nem tenham histórico político, e confundam o meio de campo, né? Vamos ver. Okay. É com emoção. É com emoção. Lobão, muito obrigado por essa análise. É bom que a gente fez uma retrospectiva e pensando também no futuro, né? Fizemos as duas coisas, fomos no passado e fomos no futuro, e para o presente. Obrigado, Lobão. Até a próxima. Obrigado por participar aqui do programa Pode Falar. Obrigado, prazer é meu, William. Não sei se eu falei demais aí, mas é sempre um prazer falar do mundo e do Brasil com você. Perfeito, obrigado. Um abraço. Abraço. Pode falar.